Olá pessoal, tudo bem? João Resch aqui de novo para mais um estudo comentado. Hoje a gente vai falar com vocês sobre o estudo de políticas e práticas. E para comentar esse estudo está aqui comigo hoje Rafa, nosso gerente de projetos. Tudo bem, João? Beleza? Tudo jóia. Obrigado aí pelo convite. Boa, vamos lá. Bom, esperamos que esse estudo possa trazer muitas informações relevantes aí para vocês. Como sempre, esse estudo ele pode ser customizado, então se você quiser ter uma versão mais específica desse estudo, com um grupo específico de empresas, pode nos procurar que a gente faz isso também, tá? Aqui um resumo de tudo que a gente vai tratar nesse estudo, são diversos temas, a gente vai procurar passar por todos aqui, e como sempre você pode clicar para ir direto para uma dessas sessões, se você estiver usando esse estudo para consulta. Pequena introdução aqui, não vamos nos estender, vamos direto, né? Aqui o perfil do mercado, participaram 515 empresas esse ano, bem relevante estudo, a gente teve participantes de todas as regiões do Brasil, maior parte aqui do Sul e Sudeste, e aqui o perfil por segmento, né? A gente tem um estudo bem diverso, vários segmentos participaram, os mais comuns aqui, com o maior número de participantes, bens de consumo, serviços financeiros, serviços e máquinas e equipamentos. Seguido aqui de tecnologia, autopeças, por aí vai. Vamos lá, começar a falar um pouquinho ainda das empresas, né? Aqui a gente dividiu por número de funcionários, grande maioria entre 100 e 500 funcionários aqui. Tem bastante também até 100 funcionários, depois bem espalhado aqui, algumas também acima de 5 mil, tem de todos os públicos. Bom, aqui a gente já começa a falar um pouquinho de política, né? Políticas, práticas aí, como configurar a estratégia das empresas. O que acontece? A gente sempre fala que a política de remuneração tem que estar conectada ao negócio, à estratégia do negócio, né? E deveria refletir a estratégia da empresa como um todo. Então a gente perguntou aqui o posicionamento da empresa no mercado, se é uma empresa líder de mercado, se ela está num posicionamento intermediário, se atua num nicho. Aqui a ideia, né, Rafa, é a gente sempre criar uma política que tenha a ver e que ajude a empresa a atingir esse objetivo, né? Então, uma empresa que está tentando ali crescer, se destacar, precisa oferecer um diferencial, ou uma empresa que já é líder de mercado, interfere um pouco na hora da gente montar uma estratégia salarial e criar uma política de benefícios, por exemplo, né? E a política, ela não tem que ser eterna, né? Então, quer dizer, tem que refletir aquilo que a empresa quer dentro de um período, né? Que a gente fala com sustentabilidade. Então, é importante, né? Para a empresa entender qual é o momento dela e qual que ela tem que... O que ela tem que trabalhar como referencial, né? Perfeito. E para a gente, né, do RH, cada vez mais relevante saber essas informações, né? Saber Perfeito. Qual que é a meta da empresa, onde que ela quer, como que ela se posiciona no mercado, qual que é o share... quais que são os objetivos principais, né? Para a gente poder contribuir, né? Afinal de contas, né? Para isso que a gente está lá, né? E responder a pergunta, não tem o certo e errado, né? Então, existe aquilo que é aplicável para a empresa. Então, é um cuidado também, né? A gente ouve muito em projetos, o que seria o certo ou errado? Olha, é muito relevante, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Perfeito. Aqui também a gente perguntou no estudo, ainda querendo entender um pouco o perfil da empresa, como que ela se diferencia no mercado, né? A gente vê, especialmente nos planos de cargos, né? Por exemplo, empresas que se diferenciam por preço, eventualmente não tem um orçamento de pessoas tão robusto ali para poder pagar salários muito acima do mercado, né? Por outro lado, a gente tem clientes que querem se diferenciar por inovação, querem ter ali os melhores produtos e, eventualmente, para ter os melhores produtos, você precisa também atrair alguns profissionais diferentes, né? Perfeito. E aqui aparecendo qualidade e produtos diferenciados como os mais, vamos dizer, os percentuais maiores aqui, né? Interessante. Qualidade de atendimento também. Hoje a gente vê muito a questão de como você atende, como você atrai e retém os clientes, né? Isso é importante também, é um diferencial. E as empresas estão querendo criar esses diferenciais, sim, com certeza. Perfeito. E aí cabe a gente perguntar, né? Dentro desse posicionamento da empresa, quais pessoas a gente precisa, qual o perfil das pessoas que a gente precisa ter para poder atingir esses objetivos, né? Acho que passa por aí também criar uma estratégia, né?
Bom, aqui um número, até vamos puxar a orelha aqui um pouquinho, o pessoal que respondeu a pesquisa. A gente tá falando antes, né, sobre, desculpa, o não souberam, né? Não, perfeito. A gente perguntou quanto que o custo da folha, né, o custo com pessoas, representa em relação ao faturamento da empresa. E muitas empresas aqui, um bom 25%, quase 26%, não souberam responder, né? Não é um indicador que a empresa acompanha ali no dia a dia. Por que é importante, Rafa, a gente olhar para isso e levar em conta, acompanhar, por exemplo, um indicador como esse? Aqui é importante para você saber também, além da sustentabilidade do negócio, o quanto o negócio está trazendo de resultado, né? Então, quer dizer, eu preciso projetar minha mão de obra aqui, qual é o custo de folha, para eu poder realmente projetar os resultados em si, né? Então, e dependendo muito do produto, às vezes é serviço, então também entra nessa questão da natureza do tipo de atividade, né? Mas é algo que a gente está conversando, não souberam, quer dizer, talvez até hoje não sentiram essa necessidade tão extrema, mas daqui a pouco vão sentir, né? O mercado, a gente já tem recebido mais questionamento, né? Por empresas que não estão conseguindo preencher algumas vagas, não estão conseguindo reter profissionais importantes, começando a querer questionar isso, né? Poxa, será que a minha estratégia está funcionando? Porque no TI, por exemplo, não estou conseguindo reter ninguém, né? Então, tá pegando, né? TI hoje mesmo respondi um cliente pela manhã, né? A questão dessa atração e retenção de TI. Sobre a minha tabela não está atraindo versus aquilo que estão pedindo. Então, existem duas situações diferentes entre as frequências pagas, né? E aquilo que o candidato está pedindo, né? Então, como que eu vou projetar isso? Acho que é a pergunta de $1 milhão é isso. Outra coisa que a gente vê isso aqui refletir, né? Às vezes a gente tem empresas, principalmente serviços, né? Que tem um custo, o custo com folha representa muito mais, né? Então, esses percentuais aqui de 50%, 60% do orçamento da empresa é para pessoas, né? Nesses casos, às vezes a estratégia precisa ser mais focada em variável, né? Porque, de repente, imobilizar ali, né? Muito custo com pessoas já no salário base pode ser um problema, não é ruim. Uma estratégia, você diminui encargos, né? Você trabalha no resultado, né? Na entrega por resultado, como você falou, um variável. Então, existem algumas questões aqui. Mas entender isso, saber qual é esse percentual é muito importante, né? Eu acho que você tem que estar isso bem projetado aqui, né? Então, os que não responderam aqui certamente vão se apressar daqui a pouco. Vai dar uma olhada, né? Vamos começar a se interessar mais por isso. Bom, depois na sequência aqui a gente já começa com questões mais das políticas mesmo de remuneração das empresas, e a gente perguntou se essa estratégia política de remuneração, se ela é formal ou informal, né? Se são só ali diretrizes que a empresa procura seguir ou se tem realmente uma política definida e tal. Uma boa parte aqui do mercado ainda não tem, né? Quase 30% quase aqui um terço, tem né? Uma estratégia informal. Rafa, qual que é a vantagem aqui de ter uma estratégia formal mesmo definida ou informal, né? Qual que o que pode acontecer aqui nesses cenários, cara? O formal, você deixa talvez a regra do jogo mais clara. Então, para você estimular, motivar o colaborador, talvez aqui é um ponto importante, né? E o que a gente tem sido aí contratado em parcerias, né, como consultoria para as empresas, para chegar numa sistemática mais formal, que possa evidenciar onde estou e onde eu posso chegar de uma forma mais clara, principalmente para esse público mais jovem que vem aí, que quer visualizar rápido. Quer saber, né? O que eu preciso fazer para crescer, até que cargo eu posso chegar. Quais são os requisitos, o que necessita. Agora, a estratégia informal, ela possibilita você também trabalhar conforme a música, né? Então, talvez, não é uma vantagem, mas talvez algumas empresas podem ainda encontrar aqui numa possibilidade, mas eu vejo que a curto prazo, essa questão de trazer uma questão mais formal, ela vai ser importante, sim. Tá? Eu falei de atração e retenção, mas tem também o negócio em si, né? Para saber também você projetar e saber como que isso fica numa referência de mercado ou numa referência formal. Que você aí tem uma metodologia até para estar atualizando tudo isso, os seus números, né? Perfeito. O que a gente vê mudando um pouco talvez as políticas formais um pouco mais flexíveis, né? Para tentar tirar um pouco dessa vantagem do informal, né? Sim. Por exemplo, esse caso que você falou poxa, eu tô com um público que a minha estratégia não está funcionando.
E a gente já atendeu clientes que tinham estratégia, às vezes, uma política muito rigorosa, que não deixava, vou oferecer um negócio diferente, vou negociar individualmente. Isso. Né? Então, é tentar ter uma estratégia, mas deixar uma margem ali para ser flexível, não engessar o negócio. Né? E quando a gente fala, principalmente com gestores, às vezes fala de plano, essas questões, fala, putz, mas você vem engessar o meu processo? Não. Eu vim ajudar você a ter critérios, talvez mais claros e transparentes, objetivos, para que possa realmente caminhar numa política. Às vezes o pessoal que está no informal acha isso, né? Se eu criar uma política, se eu estabelecer os critérios, eu depois não vou conseguir ter margem para negociar um salário, para dar uma promoção, né? E outra coisa, né? Às vezes a gente brinca do 0 ao 100, né? Tem o 50, o 60, então vai trabalhando, né? Numa solidificação legal até você chegar talvez no 100%, né? É um outro ponto também que a gente defende aí. Perfeito. No caso aqui de quem não tem estratégia, a gente perguntou também, né? Se é tudo negociado caso a caso ou se tem uma diretriz, né? Aqui, boa parte, então, ou tem uma estratégia, para os que não tem, ainda tem uma porcentagem significativa aqui que já tem um direcionamento, tem uma estratégia, né? E ainda 12% que não, tudo negociado caso a caso. Qual que é o risco, Rafa, de ter um plano, de não ter um plano de cargos e ir trabalhando, negociando caso a caso as contratações, cada vaga que abre ali negocia individualmente o salário de acordo com pretensão do candidato e por aí vai? Perfeito. Individualmente a gente vê mais casos de executivos, né? Onde você tem ali talvez até uma margem para estar negociando. Agora, em cargos mais operacionais, administrativos ou de altas frequências, às vezes é um risco, né? Porque você pode criar... um risco, né? Trabalhista também, mas a questão também de criar um senso de injustiça interna, né? Porque com uma política, você talvez tenha um mínimo e um máximo que você vai estar trabalhando. Então, você está ali configurado dentro desse limite, né? Então, é importante, talvez, você ter algumas regras ou alguns nortes para você definir. Individualmente, eu acho que tem caso que, às vezes, não escapa disso, né? Principalmente quando você quer trazer um talento ou alguma posição muito estratégica, né? Mas definir uma estratégia formal, eu acredito que ainda é um bom caminho, sim, tá? Eu vejo, ainda não, eu vejo que é um bom caminho porque isso a gente consegue explicar e trabalhar dentro de uma transparência maior, né? E agora até do ponto de vista legal, a gente acabou falando de um risco trabalhista, isso ganhou mais peso, né? Porque com a reforma a gente teve uma citação específica na lei que ajuda as empresas que têm um plano formal a se defender de equiparação, né? Correto. E de novembro de 2017, né, a reforma trabalhista aí da CLT, na verdade, ela traz essa situação, né, onde o plano de cargos ele pode ser majoritário. Lei é lei, ok? Então, lei segue lei, mas o plano de cargos, se você tem critérios objetivos e você consegue ali trabalhar dentro de uma periodicidade... documentar tudo isso, perfeito, né? As avaliações. Correto. Então, você tem ali uma justificativa de que tem entregas diferentes. Risco sempre tem. A gente sempre comenta, né, em projetos, fala, olha, 100% estou coberto? Não, nunca vai estar 100%, mas se diminui muito, ameniza muito essa questão dos riscos, né? Então, esse é um ponto importantíssimo. E a questão também, né, 2 anos na mesma função e 4 anos na empresa, que abriu essa outra questão que você pode avaliar também, alguém que está começando agora e alguém que já vem com uma certa continuidade na empresa. Não é qualquer referência que eu possa usar como paradigma, né? Não, tem o José ali que já está na função há 15 anos, eu não posso pedir uma equiparação com ele se eu acabei de entrar. Perfeito. É que isso dá trabalho, né, João? Então, manter esse monitoramento dá trabalho. Então, a gente sabe que eu preciso ter um suporte, um back-office muito bom para você administrar, principalmente em grandes empresas, né? Então, é um caminho importante, interessante e deveria ser feito. Uhum. Vamos lá, né? E a gente sabe que quando não tem, né? A gente já trabalhou com muitas empresas que quando fica nessa questão do tudo negociado individual, tem aquele que sempre vai lá pedir aumento, todo ano negocia o salário dele, que acaba recebendo. O bom de lábia, né? E outro que é mais tímido, não sei o quê. Então, você não criando essas políticas, você acaba criando injustiças mesmo, né? Existem até estudos que mostram que homens têm uma tendência maior de negociar salário do que mulheres. Então, só por você ter que tratar ali caso a caso, você já pode, mesmo sem ter uma discriminação intencional, pode acabar acontecendo isso só por ir negociando caso a caso, né? Sim.
A questão do subjetivismo, né? Então, as empresas estão procurando hoje, pelo que a gente acompanha aí, minimizar isso. Até para questões trabalhistas, tudo, mas questão também de trazer uma valorização legal, né? Trazer uma recompensa ou, vamos dizer, uma motivação. Então, isso é interessante, né? Então, fazer a avaliação e fazer o colaborador participar daquilo, explicar, feedback, isso é muito importante, né? Então, cada vez mais, com o público mais jovem, isso aí vai ficar muito, muito necessário. Eles querem saber, perguntam, querem. Mas se não falar, eles perguntam, né? Nós estamos repetindo muito o público mais jovem aqui, né? Porque é uma questão de... Já é uma vertente, já é atualidade, né? Então, as empresas, a gente conversa muito aí com os RHs, com as empresas, né? E elas colocam essa necessidade agora, né? De algo que eles entendiam que era, opa, isso aqui é o adequado, está tendo que mudar, né? Principalmente, a gente vai falar de alguns outros itens aqui, mas essa questão de você ter uma estratégia mais formal, de você talvez ter algumas questões flexíveis, né? De remuneração, isso aí está vindo à tona muito forte. Perfeito. Bom, já que você falou de feedback, a próxima pergunta aqui é sobre comunicação, né? De abrangência da divulgação desse plano. A maioria das empresas, o plano é de conhecimento da diretoria e dos gestores. A gente que trabalha com plano, sabe que às vezes a empresa... eu já ouvi isso, o colaborador falar assim, pô, você trabalha com isso e tal, lá na empresa precisava disso. E eu fiquei bem quietinho, mas eu sabia que a empresa tinha um plano, só que a pessoa não sabia. Divulgado. Nunca ouviu, nunca viu esse plano, não sabe quais são, né, os próximos passos ali. Qual que é a vantagem? Rapaz. Eu sei que as empresas têm muito medo de dar esse passo, né? A gente trabalha com muitos clientes que têm um plano, têm uma política definida, mas ainda não se sente confortável de comunicar isso para todo mundo. Qual que é o desafio? O desafio é saber comunicar bem. Eu acho que... E o quanto você quer deixar transparente também, sabe? Porque o que a gente tem acompanhado, e em projetos a gente costuma dizer muito isso para os RHs, né? O grande desafio é a comunicação desse trabalho. Eu tenho um jargãozinho que eu costumo usar, grandes expectativas, né? Podem gerar grandes frustrações. Então, você tem que comunicar na medida certa, né? Mas tem que ser comunicado, né? As pessoas têm que saber que elas estão ali dentro de um processo, que tem como funciona isso. Isso dá um sentimento de justiça, né? Então, a gente tem defendido isso. A gente tem defendido de que, olha, a comunicação de projeto, a parte técnica, a gente costuma dizer, é mais fácil, né? Depois, como você manter isso, que envolve critério político, envolve outras coisas aqui da empresa, é importantíssimo. O como comunicar. A gente tem feito uns projetos bem legais. Isso. Né? Então, estamos aí com muitas empresas agora, né, dos últimos 2 anos principalmente, né, trabalhando muito forte nesse processo aí de comunicação também. Depois de todo o projeto concluído, como trazer isso para uma realidade de que o colaborador possa entender qual é o foco do plano. Para que existe uma política? A política é para prejudicar? Não, é para ajudar. E como vender isso, né? Sem falar que eu vou estar sendo avaliado, isso é bom ou ruim? Como vender isso para as organizações, né? Ou para os colaboradores. Até treinamento com os gestores também. Passa fundamentalmente, o primeiro é o treinamento com o gestor. Por quê? Ele é o multiplicador, né? Então, ele tem que ser muito bem informado e ele tem que estar muito ciente. Por isso que em projetos, inclusive, de cargos e salários, cargos e remuneração, a gente procura envolver muito o gestor. Porque tem que ter o dedo dele ali, sabe? Quantas vezes a gente não vê no plano... Conversa com o RH primeiro no escritório ali e fala, não, o operador 1 faz isso, o 2 faz aquilo. Aí a gente desce lá na fábrica, tá tudo ao contrário, né? É a questão de você... O gestor, ele tem o sentimento, ele sabe ali o que está sendo solicitado, né? Não que o RH não saiba, o RH a gente coloca, mas o RH muitas vezes ele tem que estar envolvendo mais gente, né? E se o gestor não souber... Qual que é a responsabilidade dele? O que pode dar de problema se ele desviar a função ali, né? E se não fica depois, foi o RH que pediu, né? Foi o RH que fez, a gestão de pessoas aí que está. Então, tem que ter algo compartilhado, é o que a gente defende. E a comunicação, gente, é muito importante para, vamos dizer assim, para a validação de uma estratégia formal. E assim, pelo menos o feedback que eu recebi nesses projetos que a gente fez foi super positivo, né? Às vezes a empresa estava um pouco com medo ali de dar esse passo,
Mas as que a gente acompanhou que deram esse passo, divulgaram o plano, foi muito legal, né? Sim. A recepção disso. Sim, porque é o pontapé inicial, né? A comunicação ela é feita, mas depois o acompanhamento é importante. E o resultado, como você falou, o que a gente ouve aí de muitos clientes, é que isso realmente trouxe muito, assim, muito engajamento, né? Traz muito engajamento e você também empodera o colaborador de que, olha, você tem que buscar também, né? Você divide a responsabilidade de algumas coisas aqui, né? Desse crescimento, então isso é importante. Legal. Boa. Bom, vamos lá. Outra questão que a gente perguntou, bem relevante, é sobre a estratégia mesmo de remuneração, estratégia salarial, né? A gente perguntou para as empresas se elas, como que elas se posicionam, né? Se elas tentam deixar ali um posicionamento alinhado, acima do mercado, abaixo do mercado, muito acima. A grande maioria aqui, né, quase 70%, tem um posicionamento alinhado, tenta se manter ali alinhado. Mas a gente também tem estratégias diferentes aqui, de empresas que se posicionam abaixo ou acima. Quando que faz sentido, Rafa, eu ter um posicionamento? Por que, por exemplo, que faria sentido eu me posicionar ligeiramente acima ou até muito acima do mercado? Você se posiciona acima normalmente quando você quer blindar algumas posições ali. Ou você quer ter, talvez, uma agressividade maior, né, na atração e retenção. Alinhado, a gente costuma dizer muito mediana de mercado, algumas coisas nessa linha. E quando a gente desenvolve projeto, a gente costuma dar essa orientação. Faça um primeiro momento na mediana para ver um diagnóstico. E depois você adota uma medida, uma referência mais agressiva ou menos agressiva. Dependendo da área ou de qual é a posição, nível executivo ou algum nível mais técnico, mas aonde você precisa ser mais agressivo. Menos agressivo, ligeiramente abaixo, talvez aqui eu posso ter uma oportunidade regional, alguma coisa nessa linha, onde eu tenho uma mão de obra muito disponível no mercado, né? Então eu posso trabalhar um pouco abaixo do que eu venho acompanhando em pesquisas, mas aqui também pode ter uma questão de, talvez, se eu entendi bem aqui, uma composição, talvez, né? Uma composição às vezes entre eu compenso isso no benefício, Perfeito. No variável, isso. né? Talvez eu trabalho até uma forma bem inteligente, né? Eu trabalho num fixo até onde eu consigo trabalhar uma competitividade fixo e um variável onde eu contemplo o variável, né? Resultados. Então, além de estar diminuindo encargos, esses valores aí que eu tenho com tributos, eu consigo também trabalhar uma estratégia diferente. Muitas empresas acabam optando nesse sentido quando vê essa oportunidade, né? De talvez distribuir mais com mais resultados, distribuir menos com menos resultados. E às vezes a empresa realmente ainda não tem um orçamento que ela consiga pagar igual ao mercado, né? Perfeito. A empresa ainda está buscando se estabelecer, né? Empresa menor. Isso. Startups, muitas vezes, né? Às vezes elas também tem um mito, né? A startup paga muito bem? Depende. Né? Que a gente tem ouvido aí. Tem um componente de risco, né? Às vezes oferece um ILP ali, Perfeito. Mas o fixo é menor, né? Perfeito. Talvez esse posicionamento. Mas o alinhado aqui, eu estava olhando aqui, acho que responder alinhado também tá no meio aqui, né? Então o pessoal vai no 70% aqui alinhado, dizendo que... Mas o alinhado ele é bem relativo, né? Se a gente for olhar, depende muito da estratégia, o que você quer como atração e retenção, né? Mas o alinhado aqui siga o mercado. É isso, né? Que dá para entender aqui. Eu sigo o mercado, siga a mediana ali do mercado. Que é a estratégia mais tradicional mesmo, Sim, né? é a mais tradicional, continua sendo. Perfeito. Bom, aí entra na sequência, né? Uma coisa é a estratégia geral que a gente falou, a maioria tenta se manter alinhado, mas aí a gente perguntou também se existe algum grupo que tem uma exceção, né? Por exemplo, aqui para os executivos ou para alguns cargos-chave, ou se a estratégia é a mesma. E aqui ficou bem dividido. Metade usa a mesma estratégia para todo mundo, mas tem empresas que fizeram exatamente o exemplo que você deu, né? De criar uma política um pouco mais agressiva para alguns grupos. Essa é uma boa saída, né? Para lidar, por exemplo, aqui comercial e TI, algumas citaram aqui, né? Especificamente, que são geralmente cargos que o mercado está tendo mais dificuldade aí de reter, né? Essas duas áreas aqui a gente ouve choro todo dia, né? Sim, TI, comercial e dependendo de algumas áreas técnicas também a gente tem essa demanda por trabalhar uma diferenciação. Isso aí é estratégico, sim. E faz sentido, né? É algo que eu não preciso necessariamente criar uma estratégia mais agressiva para todos os cargos, né? Correto. Para os cargos-chave ali da empresa, né?
Bom, na hora de definir essa estratégia, a gente perguntou também a medida que a empresa usa, né? A gente trabalha com pesquisa salarial. Então, por exemplo, tem 63% das empresas aqui que usam a mediana de mercado. Algumas usam primeiro quartil, terceiro quartil. Outras medidas, aqui tem umas estratégias, né? Sim. Às vezes, ou não tem e tal. E 25% aqui usa a média. Aqui queria, né, puxar a orelha do pessoal um pouquinho. O professor João. O professor de estatística aqui. Agora, para salários, pessoal, a mediana é uma referência melhor que a média. A gente tem um vídeo sobre isso no Consulta Aqui, não vou me aprofundar, mas realmente faria mais sentido aqui usar a mediana como referência. Mas vamos lá. João, eu queria comentar sobre os quartis aqui. Claro. Eu acho que a pesquisa aqui traz algo que a gente tem também presenciado no mercado, né? Talvez a diminuição da referência de primeiro e terceiro quartil. O que a gente tem visto e até, né, aplicado em projetos? Mediana, quanto acima da mediana e quanto abaixo da mediana. Eu quero pagar 15 acima da mediana, ou 15 abaixo, 20 acima. Então, não sei em pesquisa, né, mas a gente sabe que está em desuso a questão, eu quero pagar terceiro quartil. Muitos ainda têm essa referência, mas é que o quartil ele tem uma relação de cargo a cargo, né? Ele não é uma... Às vezes ele vai ser muito maior que a mediana, Perfeito. Às vezes vai ser mais próximo Perfeito. ali, né? Então, a mediana, aqui 63%, realmente, a maioria das empresas tem pedido dessa forma, olhar a mediana e depois adotar o quanto acima ou abaixo dessa mediana, né? Eu acho que aqui está exemplificado aqui na questão de quanto usa essa referência, né? Aqui a pergunta você usa primeiro quartil como referência, né? E bem Perfeito. pouco, que faz sentido, né? Não é uma medida muito boa mesmo para a gente se referenciar, né? Bom, perfeito. Aí a gente perguntou pela estratégia de atração, porque essa questão de quanto que eu vou pagar de salário tem muito a ver também com quem eu quero atrair, né? Aqui as opções eram atrair profissionais experientes da minha região, né? Então, poxa, eu não vou buscar fazer um baita programa de estágio e formar as pessoas. Não, eu vou no meu concorrente e trago a pessoa já mais preparada, Perfeito. Experiente e tal. Geralmente, para tirar do concorrente, você vai ter que pagar gastar acima da mediana até, né? Exato. Ou atrair profissionais menos experientes e treinar. Então, trago júnior, contrato sempre júnior, estagiário, vou treinando essas pessoas. É uma forma, às vezes, de conseguir trabalhar gastar menos com salário, né? E atrair profissionais de concorrentes diretos. Aqui tem as duas opções, né? A gente vê que tem empresas que buscam os profissionais na região, outras vão no concorrente direto, que às vezes pode estar mais... mais distante, né? Além de eu trazer profissionais experientes, eu quero tirar do meu concorrente. Também costuma sair mais caro, né? Sim, sim. Aí muitas vezes você tem que ser agressivo e o grande ponto aqui, né? Minha tabela, como que fica? Você tem que ter um mínimo e um máximo. Então, você provavelmente vai chegar próximo de ser o máximo da tabela, se você for trazer alguém para pôr a camisa, né? Botar o artilheiro lá, camisa 9 para jogar. Ou né? traz com promoção, né? Eu pego um coordenador, trago como Perfeito. gerente, um gerente trago como diretor. Perfeito. As empresas fazem muito isso também. É o que a gente mais vê, assim, trazer promovido, né? Que daí você supre uma necessidade sua e a pessoa também tem uma valorização, né? Essa questão que você falou, talvez os menos experientes, só colocar também um parêntese aqui, é uma questão de eu trazer e oxigenar minha estrutura, né? Então, eu poder trazer no nível menor, é isso, né? Eu trago ali para o nível júnior, eu tenho uma vaga de sênior, vou promover um pleno para sênior. Né? O júnior, então, muitas empresas também que a gente acompanha, eles contratam muito, claro, numa necessidade, vão trazer alguém mais experiente, mas eles trazem para formar. Tenta sempre priorizar a formação, né? Trazer júnior e treinar. E dar a oportunidade pessoas, do encarreiramento, do crescimento dentro da trilha, né? Na própria empresa. Então, isso está com 22% aqui. Até achei que seria maior aqui na pesquisa. Pois é uma prática que eu defenderia, né? Treinar, ou investir mais em treinamento Perfeito. do que em buscar, né, os concorrentes. Aqui a gente vê, tem até alguns clientes que reclamam às vezes que não estão conseguindo fazer isso, né? Assim, não, porque... Ou que estão perdendo para o concorrente direto. E aqui é importante considerar isso, né? A empresa que está buscando do concorrente, ela não está necessariamente oferecendo mediana, né? Justamente a empresa que está buscando o seu profissional pronto, principalmente um sênior, um especialista,
ela está negociando individualmente ali, né? Ela não... poxa, eu estou pagando mediano e mesmo assim a pessoa saiu. Lógico, o cara ele veio pescar, né? Ele veio e está pagando... Foi hunting ali, né? Foi bem hunting, né? E é isso. E aí ele, às vezes, ele deixa um pouco a tabela dele de lado ali por uma necessidade, né? Especialmente no comercial, a gente vê muito isso, né? Quer levar a carteira de cliente junto, né? Garantido, né? Beleza. Bom, outra coisa que a gente perguntou é sobre o pacote total, né? A gente fala muito de salário, mas remuneração não é só salário, né? A gente tem uma série de outras ferramentas e armas que as empresas podem utilizar, e a gente perguntou também o que elas usam, né? O que vocês oferecem além de salário. E aí apareceu em primeiro lugar aqui PLR, junto, né? PPR, PLR, PPL, todos os programas aí de incentivos de curto prazo, bônus individual pontual, algumas empresas não têm nada, só salário fixo mesmo, né? Bônus de retenção, stock options, né? Que seria um plano de longo prazo. Cara, como que a gente pode usar essas ferramentas aqui para complementar o salário? Faz sentido eu não ter nada aqui, né? Por exemplo. Então, depende também muito aqui do segmento, né? Depende muito da maturidade do seu público, do colaborador, né? Normalmente o PLR, que é algo legal, com o programa de bônus, é o complemento que a gente vê mais ativo no mercado, né? Perfeito, os dois primeiros. Os dois primeiros, mas outras questões, né? Por exemplo, o bônus de retenção, algo nessa linha mais individual, isso é uma prática que está crescendo, né? Já foi, acho que um percentual menor aí, mas está crescendo sim para você valorizar o seu potencial, né? Então, além do plano, além daquilo que é talvez da regra em si, você trabalha alguma coisa mais individualizada também numa necessidade. Então, isso eu acho que tende a crescer. Eu vejo, principalmente posições mais, não vou dizer tão estratégicas, mas posições onde você tem mais dificuldade ali de atração e retenção. Né? Às vezes, quando a gente fala de posição estratégica, o pessoal automaticamente assume que são os executivos, mas não é disso, né? Perfeito. Às vezes é um cargo técnico, correto, mas que é um cargo-chave para mim, que se eu perder é um impacto mais complicado, demora para treinar. Perfeito. Tem vários... Um sênior numa área administrativa, onde ele é o líder técnico da área, o multiplicador, ele passa a ser um cargo chave ali, né? E quando a gente fala de custo, tem algumas dessas ferramentas aqui que oferecem uma vantagem de custo em relação a pagar salário, né? Sim. Por exemplo, aqui PLR eu consigo entregar mais valor para o colaborador gastando um pouco menos, né? Perfeito. Você consegue configurar lá na incidência lá, né, do imposto, você consegue trabalhar algo que você falou, o colaborador coloca um valor maior no bolso, né? Às vezes até num benefício, a empresa tem uma vantagem muito grande de negociar pelo número de vidas, né? Perfeito. Tem uma lista aqui de opções para você que está tentando, né, melhorar esse seu plano, ficar mais atrativo. Tem bastante coisa aqui que dá para fazer. Outra coisa que a gente perguntou foi sobre a autonomia do RH. A gente às vezes ouve de alguns clientes isso, poxa, eu tenho um plano aqui, mas que é muito engessado, vem alguma coisa da matriz no exterior, eu não consigo, né, modificar. Às vezes vem até o número de steps que tem que ter na faixa, quantos grades que pode ter, né? A gente já teve que fazer alguns planos que tinham regras você tem que enquadrar rígidas, na regra do cliente, que é a regra global, né? Então, muitas vezes você tem que encaixar ali você falou grades, essas questões dos steps, acontece bastante. E realmente, às vezes, chega num nível que começa a dificultar mesmo de montar um plano, né, que funcione, né? Bom, a maioria das empresas aqui diz que tem uma autonomia relativa. É relativa, hein? Ainda precisa validar muita coisa com a diretoria Perfeito. Ou com a matriz, né, no exterior. Correto. Para definir as políticas. Bom, uma coisa que a gente tem visto crescer são posições de diretoria, vice-presidência, de gerência sênior no RH. Legal. Que a gente chama de ter empresas procurando ter um RH mais estratégico, né? Antes era muito comum empresas que tinha só um administrativo financeiro ali, não tinha um gestor de alta patente, né, no RH. Isso está começando a mudar. A maioria das empresas aqui que respondeu já tem, não a maioria, mas a porcentagem que apareceu aqui em destaque é um diretor. O maior cargo responsável por gestão de pessoas é um diretor.
positivo, né, Rafa? A gente vê o RH ganhando mais espaço aí nas diretorias e tal. Perfeito. Nos trabalhos que nós fazemos, né, de estrutura organizacional, né, do mapa de cargos, design de cargos, realmente esse papel de gestão de pessoas é um papel que tem aparecido bastante ligado direto a um CEO, quer dizer, um cargo muito estratégico, né, e que faz acontecer com diversas áreas, como você falou, não é folha de pagamento, tal, são diversas áreas estratégicas, né, de gestão de pessoas, cultura organizacional, essas questões. Então, aqui, somando aqui entre diretor, gerente executivo, gerente, realmente são os 3 níveis, principalmente esse nível mais, se a gente falar, o estratégico, né, que é diretor e gerente executivo. Então, a gente tem visto, sim, bastante frequência. Até nos planos, quem não está, as empresas desejando essa cadeira, né, para fazer essa gestão aí a curto e médio prazo. E para as empresas que ainda não têm, né, que às vezes o maior cargo do RH é um coordenador, às vezes só tem um analista mesmo, né, não tem uma equipe. Qual que seria a vantagem, Rafa, de ter pelo menos um gerente de RH para... Você ter um foco no assunto, né? Porque muitas vezes você pode estar ligado a uma outra diretoria, ok, funciona muito bem, né? Mas você trabalhando ali com um nível de gestão forte para esses cargos de gente de gestão, RH, vários nomes que estão aí em evidência agora, você tem um foco ali. Talvez você dá a mensagem também que você está trabalhando bastante para dar ênfase na estratégia de pessoas, né? Então, você traz pessoas mais especializadas. Acho que isso tem nos últimos anos, assim, realmente tem crescido bastante essa evidência, né? Até aquela autonomia, né? Se você tem um diretor de gestão de pessoas, um gerente sênior, geralmente ele vai ter mais autonomia para decidir algumas coisas, para poder, né, de fato, ter um impacto maior, né? Imagina se tudo tem que levar para o financeiro, que geralmente quando não tem o RH junto com o financeiro, né? Isso. E aí é meio que um conflito de um vai olhar mais número, o outro vai olhar mais a questão de pessoas, né? Da questão de como de trabalhar, treinar, atrair, reter. Então, é importante, né? E o número aqui está mostrando isso, né? Acho que está mostrando essa atualidade de ter cargos mais estratégicos. Cada vez mais peso para o RH. Perfeito, né? Legal para RH. Isso. Outra coisa que a gente perguntou é como que essa área de remuneração é estruturada. Se eu tenho um time de RH generalista ou um time ou um profissional de remuneração, né? A gente trabalha com clientes que remuneração faz parte ali das disciplinas do RH. Em outras empresas é separado, né? Eu tenho um time de remuneração, um time de benefícios, time de folha, né? Rafa, o que a gente pode falar sobre essas diferentes formas aqui de se organizar para, né, endereçar remuneração? Remuneração está realmente ficando muito em evidência nas organizações, cada vez mais. Então, nós estamos vendo o papel de especialistas cada vez mais em remuneração nas organizações. Pessoas que ficam responsáveis pelo assunto e como eu posso dizer, né, quando é uma multinacional, ela faz a interação sobre as regras, sobre tudo aquilo que a empresa precisa seguir aqui. Então, a área de remuneração, né, a gente tem encontrado assim, uma área muito em evidência no mercado, né? Você que é profissional de remuneração, realmente é uma área que cada vez mais está se tornando estratégica também, né? Então... ter alguém responsável por remuneração realmente está tendo com muita frequência no mercado e as empresas estão apostando muito nisso. Rafa, e a gente vê aqui que tem algumas empresas, 2 grupos aqui, que essa questão da administração salarial fica com os gestores de cada área e tal, e não com o RH. O que pode acontecer qual que é a desvantagem ou vantagem, né, de ter um RH cuidando disso e deixar cada gestor cuidar dos seus profissionais ali, né? Você precisa, normalmente a gente defende que você precisa ter um guardião para o assunto, né? O RH, ele acaba sendo o guardião da política, né? Então, talvez ele está antenado no mercado, nas melhores práticas, traz para a empresa. O gestor é o que vai bater o martelo final ali. É ele que vai avaliar as pessoas, né? A gestão dele que vai considerar quem ali realmente está desenvolvendo, não está. Agora, pelo que eu entendi aqui, o gestor fica responsável, quer dizer, é ele que administra. Pode ter vantagens e desvantagens, mas eu
No primeiro momento, e numa organização aí média, né, de tamanho médio, talvez a desvantagem é maior. Né? A não ser que seja uma empresa muito pequena, fica difícil. Né? Perfeito. Você precisa ter a gente está falando antes, né, de política, programa, você precisa ter algo formal, você precisa ter algo que possa ser alinhado. Né? Até porque quando me lembrou aqui, quando a gente faz uma arquitetura que a gente conversa com vários gestores, às vezes cada um quer uma coisa. Né? Isso. Então eu tenho um que é muito rigoroso, que quer um plano... né, com avaliações de desempenho formais, e aí o outro não quer fazer nada disso. Então, se você deixa isso a cargo de cada gestor, pode ser que na mesma empresa você tem diferentes estratégias acontecendo ali, né? Um tá querendo, né, turnover zero, o outro quer pagar menos, e aí por aí vai criando um Frankenstein, né? Um exemplo assim para colocar antigamente fazia-se comitês para avaliar cargos, né? Porque cada um olhava ali o seu e não, se o seu é assim, o meu também. Então existe uma questão também de você sempre olhar para lá e depois querer definir o seu. Então se você não tem talvez uma regra clara, uma política, alguém que está como guardião e melhoria desse processo, você pode ter dificuldade a longo prazo. Né? E acho que uma coisa que a gente já viu também é aquelas empresas onde acontece isso... E tem uma área que ninguém quer ir, né? Perfeito. Aquele cara casca. Bom, vamos seguir. Deixa essas polêmicas vamos lá. Bom, a gente perguntou aqui também, a gente deu algumas opções e perguntou qual dessas afirmações descreve melhor a prática da empresa, né? Então, a gente pegou para cada grupo aqui, por exemplo, uma afirmação, os salários são negociados caso a caso. Tem uma tabela com cargos agrupados em grades. Então aqui tinha as opções, né? Se é caso a caso, se tem grade, se usa faixa. Aqui é uma discussão que a gente já viu em muitas empresas, né? Essa diferença de steps, em algumas, né, empresas trabalhando com faixas específicas, mínimo e máximo, na outra tem, né, cada valor já pré-estabelecido. Foi uma discussão que a gente já teve no Consulta Aqui, que mandaram dúvidas, né? Legal. Quando que é melhor range? Quando que é melhor faixa? Bom, primeiro acho que deve ter gente que não conhece isso, né, Rafa? Qual que é a diferença? O que é um range, ou que a gente às vezes chama de faixa, ou step ali? O range você tem talvez os limites máximos e mínimos dentro de uma referência que é a média, e ela vai ser o seu norte com relação à referência de mercado, né? Então você estabelece, e aí o que isso facilita? Os percentuais de aumentos, por exemplo, anuais, ou quando for para fazer algum aumento para colaborador. Então você deixa talvez mais livre isso. Um pouco mais flexível. Mais flexível. Você precisa ter mais atenção para a questão das equiparações também. Os steps você já tem valores definidos, né? Percentuais definidos de aumentos, e normalmente as empresas aplicam para operacionais, onde você precisa ter um cuidado com altas frequências. Né? Então eu tenho muitas frequências, talvez eu estabelecer steps fixos, eu consigo ter um critério e não deixar fugir muito daquilo. No operacional é muito difícil você pegar uma avaliação de desempenho e justificar, não, o Zezinho vai ter 5% de aumento e o Luizinho vai ter 10%. Perfeito. A avaliação tem que ser muito bem feita para você conseguir justificar essas coisas. Muito bem estruturada, né? Feita e aceita. Ela tem que estar muito, muito ajustada, né? Então, basicamente é isso. Então, muitas empresas adotam para operacional, né, o step fixo, e deixa para o administrativo e para o grupo mais tático estratégico a questão das faixas, né? Quer dizer, esses aumentos onde eu posso ter a disponibilidade de orçamento anual, né? Uhum. Que faixas bem comum aqui para o comercial e para os executivos. É isso. Muita negociação caso a caso, né? Perfeito. A gente vê. Administrativo está ganhando faixas aqui também. No TI também, né? No TI acho que faz bastante sentido para o momento agora, né? Que precisa de uma flexibilidade para negociar, né? Para o operacional, mais distribuído aqui, mas para a empresa grande, talvez o step seja melhor. Correto. Né? Uma pequena até, né, você deixar as faixas ali. Agora, empresa com muito funcionário, com faixa para operacional, é difícil de administrar, né? Bom, vamos lá. Aqui, na sequência, a gente perguntou também sobre o salário admissional, né? Quando eu vou trazer a pessoa, né? Quanto que eu trabalho em relação, vamos pegar aqui, por exemplo, operacional. A maioria, como a gente falou antes, né, se baseia aqui na mediana, só que não paga direto o mediano. Eu pago o mais tradicional aqui, ficou empatado, 80%
ou 100%, né? O planinho arroz com feijão ali 80%, 100, 120. né? 80, 100, 120 seria o tradicional. Mas tem bastante aqui também que já traz no 100%. O mercado está competitivo, né, Rafa? Às vezes não consegue trazer no 80%. Né? Tem um ponto aqui, né? Para promoção interna, né, o encarreiramento, promoção, você consegue trabalhar um pouco melhor com 80% como inicial. Agora, para admitir de mercado, esse 80% está ficando cada vez mais difícil. 80%, em percentual, estou falando 25% abaixo do 100%. Então, trazer alguém com 25% abaixo, talvez é uma oportunidade mesmo. Né? Então, esse 80% para encarreiramento interno, para fazer lá a estruturinha dos números no plano, isso... Mas esse 80 tem movido para 85 nos planos. Tá? Cada então, vez mais difícil, né? Está mais difícil. Agora, você trazer de mercado 80% é algo a ser analisado. A não ser que seja já numa promoção, né? Perfeito. Você está trazendo numa vaga maior, mas se for uma vaga compatível... Correto. A pessoa já está empregada, você não vai conseguir trazer ela abaixo do mercado. Até promovido, né? Esse 25% ele está... Né, cada vez mais complicado. O 90% que aparece ali é algo que a gente está encontrando com bastante frequência agora, né, nos planos. Ao invés de ser 80%, trazendo 90%. Legal você falar isso, porque quando a empresa estabelece ali 80%, 100%, 120%, não significa que sempre você vai trazer no 80%, né? Isso. Você tem que ter essa flexibilidade. Agora, tem empresas que estabelecem que tem que ser naquele valor. E aí tem dificuldade. Porque dependendo da área especificamente, né? Claro, às vezes você consegue trazer onde você tem uma disponibilidade alta de mão de obra ali. Mas aonde talvez tenha uma certa competição, e na maioria dos casos, talvez o 80 começa a ter uma dificuldade. Então o 90 está aparecendo com mais frequência agora nos planos. Especialmente algumas combinações de estratégia aqui que você vê que podem não funcionar mesmo. Imagina aquela empresa que lá no começo respondeu que quer trazer o cara pronto do concorrente. E aí quer trazer a 80%, vai ser difícil, né? Perfeito. E outra coisa, 100%, imaginando que é a mediana de mercado, quanto tempo você também vai deixar nessa movimentação antes do 100%? Você tem que pensar muito bem nisso. A gente falava muito, né, de 80, 100, 120, com 2 anos para chegar no 100. Isso aí tá... O mercado, a gente vê... O pessoal mais jovem um pouco impaciente com esses 2 anos, né? Para chegar no 100%. Ali 2 anos eles já querem ser promovidos. Já, Perfeito. Né? Perfeito. Então você tem que planejar bem isso, ter um orçamento que possa privilegiar isso, porque essa movimentação, como você falou, ela está sendo mais rápida. Mais rápida, né? O tempo de permanência médio caiu muito também nas empresas, né? Bom, tem mais dados aqui, a gente não vai dar todos os detalhes, passar por tudo, mas comentar aqui a principal estratégia. Vamos para análise na sequência aqui, que é com relação à metodologia para atualizar as tabelas, que é um tema um pouquinho polêmico. A gente já falou bastante sobre esse tema. Que é... Os vídeos aqui do lado, né? É um tema que a gente já tratou em vários vídeos, em vários estudos, que é como que a empresa faz para manter a tabela dela atualizada. Eu fiz um plano, poxa, todo ano tem acordo coletivo, tem inflação, como é que eu lido com esse plano, né? E uma das opções aqui era a aplicação, bastante comum, 30% das empresas aplicam o que ela negociou no acordo coletivo na tabela, e 33%, um pouquinho a mais só. Já fico feliz aqui, porque já teve ano que aplicar o acordo ficava em primeiro. Aqui são empresas que fazem um estudo, né, uma pesquisa de mercado e aplicam essa variação do mercado na tabela para atualizar. Rafa, especialmente agora nesse ano, que é esses últimos 2 anos, a inflação bem alta, qual que é o risco, cara, da gente seguir esse modelo aqui? E por que tantas empresas continuam fazendo assim? Porque a gente fala muito do risco... Mas sempre fizeram. Exato. Entendeu? Então, talvez é mais fácil você continuar fazendo do que justificar algo diferente. Então, a gente tem visto isso. Assumir a bronca de mudar. Assumir a bronca. Né? 1/3 aqui, eu acho que já é um número interessante, mas ainda é algo que está caminhando, né? Quando a gente fala da variação de mercado, nós estamos falando de entender o valor das frequências de mercado, né, João? Então, aqui, a gente costuma dizer a variação do mercado, o que ela tem? Né? Admissão, demissão, promoção, aumento espontâneo. E eu acho que vários estudos que já foram feitos aí, né, mostraram que nós tivemos mais admissões, por exemplo, nos últimos 2 anos aí, só que admissões com valores menores do que talvez estavam as frequências anteriormente. Então, isso movimenta o mercado, a mediana de mercado, né? Então, quando eu aplico uma inflação, tipo 11%, 12%, que foi aí setembro, agosto... eu estou aplicando algo
que deveria ser nos colaboradores na minha tabela. E o grande argumento que a gente ouve é, não, eu preciso estar alinhado, a minha tabela alinhada junto com o colaborador. E é uma premissa que a gente tem trabalhado um pouco diferente. Por quê? Porque a tabela ela deveria seguir mercado, o colaborador que tem que seguir algo da tabela, e não a tabela seguir o colaborador. Né? Não sei se ficou muito claro. Sim, sim. Às vezes a empresa tem muito preocupação de, poxa, mas se eu não atualizar a tabela junto, as pessoas ficam fora da tabela. Não tem problema. Né? Então, estar fora da tabela é você administrar depois fora da tabela. Né? Estar fora da tabela, Rafa, você está falando porque você não está administrando aqui, né? É algo teórico. Não. Administrar fora da tabela, talvez é ali uma oportunidade de estar olhando talvez um cargo futuro para ele, né? Porque se a premissa é pagar alinhado ao que o mercado tem praticado como uma referência mediana ou acima ou abaixo da mediana, você precisaria monitorar bem isso. Né? Para ter isso alinhado à sua estratégia. Né? E vale para os dois lados. A gente usa muito o exemplo de quando o mercado cresceu menos que a inflação. Correto. Mas agora que a gente está quase com um desemprego menor, ou especificamente vamos falar de usar o exemplo de TI, onde o desemprego é quase zero. Né? Os desenvolvedores de software, a maioria estão com muitas ofertas, Perfeito. Especialmente os mais qualificados. E a gente vê que os salários estão crescendo mais do que a inflação. Se a gente inverte o exemplo, acho que fica mais claro para o pessoal, né? Por exemplo, Isso. Você vai atualizar a tabela só com um acordo, não vai ser suficiente. Você vai deixar de ser atrativo porque o mercado se movimentou mais que aquele acordo, né? Então não é só para menos, pode ser para mais também. Bom exemplo, perfeito. Isso pode acontecer. E o que acontece? Aplicar simplesmente o acordo coletivo, eu estou assumindo a premissa de que todos estão sendo atualizados pelo acordo coletivo, e não é uma verdade. O mercado movimentou 11% Isso. linear. Perfeito. E outra questão, né? Quando eu consigo conectar ao mercado os meus cargos e também depois fazer esse monitoramento, eu consigo entender aqueles cargos que estão mais aquecidos e menos aquecidos no mercado. Uhum. Então eu consigo também não ser tão surpreendido dentro de uma sazonalidade. Então é importante isso, né? Então a gente costuma dizer, uma vez feita a conexão, faça esse acompanhamento, né? Por quê? Porque você vai entender o quanto esse cargo está variando no mercado para você trazer como estratégia. Um exemplo, né? Nível técnico mecânico, né? Técnico de manutenção. A gente ouve muitos parceiros aí falando, olha, estou com dificuldade, tem pouco no mercado. Profissional qualificado. Perfeito. Né? Então, o que tem acontecido? Talvez se tivesse conectado aqui e trabalhado, você já teria visto que está num viés de aumento, às vezes, esse cargo no mercado, além da média. Às vezes você precisa mudar o posicionamento dele, a estratégia desse cargo. Né? Então serve para isso, né? Atualizar minha tabela pela referência do mercado e eu também poder fazer a aferição, né? De como que está o meu cargo com relação ao mercado. Né? Você falou de um exemplo perfeito, João. A gente sempre usa o comparativo contrário, né? Acordo coletivo maior e mercado menor. O contrário também pode acontecer. Nos últimos anos, não. Tem acontecido... A inflação estava muito alta. A inflação alta e repor a inflação para as pessoas tem que fazer, é algo legal. Agora, a sua tabela, você deveria ter um termômetro de mercado, né? Para você poder realmente entender... A partir do momento que você adotou essa referência, você tem que entender que esse referencial é importantíssimo para você fazer a gestão das tabelas. Perfeito. Cara, tem uma outra opção aqui que a gente já foi mais comum, que era de... especialmente quando a época que a pesquisa não era contínua, né? Tinha muita pesquisa customizada Perfeito. E tal, das empresas que tinham como política fazer a pesquisa a cada 2 ou 3 anos. Então, eu atualizo com acordo num ano, no outro eu faço pesquisa. E a gente tem até alguns clientes que fazem isso, né? Faz a pesquisa, cancela, depois volta, porque faz a cada 2 anos. Já está na política, então ela não tem orçamento todo ano fazer pesquisa. Cara, qual que é o risco desse modelo aqui, né? Que no Brasil, eu acho que eu até entenderia esse modelo aqui num cenário estável, né? Tipo, inflação 1%, 2%, né? A meta da inflação baixa todo ano. Agora, Brasil, cara, qual que é o risco de trabalhar nessa movimentação? Né? Se aplicar um acordo coletivo no ano, talvez no outro você já vai ter sua tabela estourada. Ou, no outro exemplo que você falou, muito abaixo, né? Muito defasada. Então, a nossa recomendação é que faça anual ou bianual no máximo. Até o bianual, muitos clientes que estão voltando agora, que a gente trabalha também numa assessoria para revisão de tabelas, né? O bianual está ficando já...
está ficando distante. Né? Anualmente, você consegue trazer talvez uma adequação. Agora, fazer esse mix, como você falou, se é algo de orçamento, eu preciso, faça. É melhor do que não fazer nada, faça. Mas talvez o acordo coletivo ou um outro índice que seja a inflação que você está atualizando, ele talvez não é tão fidedigno à questão de como o mercado está se comportando. Né? Acho que é uma opção especialmente para segmentos que não têm pesquisa contínua. Né? Correto. Se você é bem atendido numa pesquisa como a consulta salarial, que né, sai 2 vezes por ano, não tem para que usar esse modelo. Né? Agora, se sua pesquisa é customizada sem gastar muito com pesquisa, talvez justifique. Né? Perfeito. Mas a consulta salarial não é tão cara, né, João? Então, dá para fazer esse acompanhamento aí. Com certeza. Boa. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Outra questão que a gente perguntou é qual que é a metodologia que as empresas estão usando para definir os grades, né? Como que ela vai definir o equilíbrio interno dela, como que ela vai estabelecer ali o modelo de tabela. A gente tem como principais referências aqui valor de mercado, market pricing. Em segundo, pontos, e muitas que ainda não possuem, né? Não tem. Fatores já foi mais comum, né? Caiu bastante aqui. Sim. E tem algumas que fazem uma combinação mix aqui de opções e tal. Cara, especialmente aqui entre as mais comuns, né? Pontos, market pricing, qual que é a diferença? O que é um, o que é a outra? O market price você está conectado nas práticas de mercado. Quer dizer, você olhou a sua estrutura interna, mas você buscou uma base de apoio, uma base de referência no mercado. Pontos, você faz um equilíbrio interno dentro de um método. Primeiro equilíbrio interno. Primeiro equilíbrio interno, onde você tem lá os fatores de análise, de avaliação. Para cargos mais operacionais, que talvez fica mais evidente isso, o que nós temos encontrado? Né? A questão de pontos, às vezes eu não tenho a variação necessária do que um market price apresenta. Fica muito caro fazer para operacional também. Perfeito. Né? E o que eu explico? Às vezes o cargo mudou de valor ou de agressividade no mercado, mas não mudou nenhum fator dele. Entendeu? Então eu não consigo justificar um grupo salarial a mais, por exemplo. Então talvez eu tenha algumas limitações. O pontos funciona bem. Tá? Talvez para cargos mais executivos, para cargos mais táticos. Agora, para operacionais, a gente tem sentido isso vindo dos clientes, tá? Não é uma conclusão talvez só nossa, não. Né? Agora, o market pricing, ele também pode te dar uma flexibilidade maior. Para você ajustar referências, conforme as movimentações de mercado. Então, aqui eu não tenho grupos salariais fixos. Isso, a gente vai ficar bastante falando aqui. Pode marcar até vou falar de market price aqui. Né? Mas você não carrega um grupo fixo, você pode ter uma variação bem conservadora, dependendo de ano a ano. A gente falou de comercial, de TI, isso, cargos perfeito. Que estão em alta. Por exemplo, eu tenho flexibilidade para dar um ajuste técnico ali do grade, né? Correto, de acordo com a agressividade que você espera. O mercado está muito disputado para essas posições. Eu tenho, dentro da política, a possibilidade de trabalhar num grade maior. E dentro de uma tabela, você consegue, principalmente para operacional, trabalhar talvez valores mais de aumento entre os grades, valores mais próximos, onde você vai realmente apontar o valor que é a sua referência de mercado. Talvez não existe um valor tão ajustado aqui como às vezes você tem que fazer na sistemática de pontos, né? De uma forma bem resumida, tá certo eu falar que no market pricing eu priorizo o equilíbrio externo e no pontos eu priorizo o equilíbrio interno. Os dois olham para o mercado, os dois olham para dentro, mas não... Resumidamente, sim. Eu tenho mais peso para o equilíbrio interno, no outro mais peso para o equilíbrio externo. Mercado é mandatório, então eu tenho que seguir essa viabilidade, essa movimentação de mercado. Perfeito. Perfeito. Bom, depois a gente perguntou sobre a periodicidade de revisão desses grades, né? Por exemplo, eu estabeleço ali minha tabela, eu defino uma metodologia, de quanto em quanto tempo eu vou atualizar isso. Aqui acho que tem uma vantagem bem interessante do market pricing, né, Rafa? Geralmente a empresa que faz uma avaliação de pontos aqui é um trabalho, é tipo rever a descrição de cargo, correto, né? Trabalho grande, dá mais trabalho, fica mais caro, envolve mais gente. Aí as empresas tendem a fazer a cada 2 anos, às vezes nem define uma frequência, porque às vezes tem que contratar uma consultoria para fazer, né? Um trabalho mais pesado, né? Já a market pricing, geralmente eu faço anualmente, né? Perfeito. Eu faço com a variação de mercado, né? Uma base anterior, base atual, e compara as movimentações, né? Eu achei que estaria maior anualmente aqui.
Ah, cara, tem uns planos. E o pior é que tem, assim, se você olha, é lógico que a gente não abre as respostas de nenhuma empresa aqui, mas você que tá me ouvindo, tem um aí que o pessoal fala assim, qual que é a política? Anualmente. Quando que foi a última vez que fez? Faz 2018. 3 anos. Entendi. Tem umas respostas assim. Perfeito. Cara, a gente perguntou também sobre fontes de informação. Cada vez mais, né, as empresas estão tentando tomar as decisões baseadas em dados e tal. E, ao mesmo tempo, o compliance está cada vez mais apertando, né, essas trocas informais aí de informação e tal. E a gente perguntou qual que é a fonte de informação das empresas. A maioria usam aqui as consultorias, né, como fonte oficial de informação, mas bastante ainda aqui também os grupos de RH, pesquisas gratuitas, né, geralmente essas de consultoria de recrutamento e tal. Pesquisas customizadas, 30% aqui das empresas ainda fazendo customizadas e 18% os clubes. Desculpa. Cara, sobre esses tipos aqui, essas fontes de informação, né? Algum comentário, Rafa? Alguma recomendação? Pesquisas contínuas de consultoria significa especializadas, né? Então, tipo, quer dizer, buscar mercado especializado, e realmente há uma tendência, né? Como que é aqui? Deixar cada um fazer o que faz de melhor ali, ou eu trabalho com as informações. O que a gente tem visto, né? E eu acho que é algo muito atual, quem tem informação tem tudo, né? Então, você ter parceiros, você ter parcerias de confiança, isso realmente tem pesado bastante. A gente tem ouvido isso muito nas organizações, né? Olha, eu compro isso aqui daqui, então eu consigo trabalhar com parcerias especializadas, né? E aqui está evidente, né? Quase 63%. Grupos de RH é aquela troca de informação também para entender tendências. A gente sabe que funciona bastante, né? Principalmente essas questões de práticas, isso é bem importante dia a dia, também. Né? Uma dúvida ali do dia a dia. Dificuldades, vantagens. Acho que eu acompanho, faço parte de vários desses grupos, né? Interajo também bastante, acho super positivo. Inclusive ajuda, né? Às vezes a empresa que quer fazer uma pesquisa customizada, se ela já tem um grupo, troca ali referências com as outras empresas, é bem legal. Mas o que eu recomendaria aqui é para tomar cuidado com aquela copiar do coleguinha, né? Quando você tem uma referência só. E não usar aquilo como uma verdade absoluta, né? Esse é um ponto. Às vezes a gente vê o pessoal falando, vocês têm um modelo de política aí, é algo que não deveria ser copiado assim, né? Tudo bem, você pediu uma informação ali do dia a dia, que CBO que usa para tal coisa, beleza. Mas, né, tem algumas coisas ali que... Perfeito, fazer um filtro, um bom filtro, né? Do que pedir aí, né? E tomar cuidado com compliance também, né? Perfeito. LGPD, que tem aparecido com muita força, né? Então, ter bastante o compromisso, né, com essa questão do que eu posso também informar ou não informar, né? Perfeito. Periodicidade das pesquisas, maior parte fazendo anualmente pesquisas aí, legal, né? Alguns aí a cada 2 anos, por aí vai. Pesquisa anual, a gente já falou. Aí, tá a maioria aqui, né? Maioria anualmente, isso. Muito bom. Bom, na sequência eu tenho aqui a questão de empresas que têm várias localidades, né? Perfeito. Como que eu administro diferentes localidades? Aqui eu tenho como opção, por exemplo, empresas que utilizam deflatores, e aí ao invés de fazer uma pesquisa completa, pego uma tabela, deflaciono ela inteira para outra localidade. Tem empresas fazendo pesquisa para cada localidade mesmo, mercado, né, de referência, e algumas usando a mesma tabela nacional. Uma tabela única, e tenho um colaborador em São Paulo, outro em Porto Alegre, outro no Paraná, mesma referência. Perfeito. Quando que faz sentido isso, Rafa? Isso acho que é uma coisa mais recente, né? Essa ideia aqui de trabalhar tudo com uma referência única. A referência única ela tem aparecido bastante agora, né? Principalmente pós-pandemia, né? Com essa possibilidade de eu ter um colaborador que mora em Manaus, outro que mora em Porto Alegre e outro em São Paulo. E aí, como eu pago? Muitas perguntas que a gente tem ouvido nesse sentido. Então, a tendência é ter uma tabela, talvez uma tabela nacional que possa contemplar isso. Especialmente a empresa que não tem muito mão de obra operacional, perfeito. Né? Que é administrativo. Isso. O operacional, ainda assim, né? O operacional respeita a localidade. A gente costuma dizer onde eu tenho competitividade de mão de obra, né? Então, é importante você entender, né, o comportamento, né, da localidade para o seu operacional estar ali bem competitivo, atração e retenção. Deflatores... Existe uma questão aqui de que talvez
o deflator, ele talvez tenha que ser por nível aqui. Um único deflator, às vezes você não consegue contemplar tanto um administrativo como um operacional dentro do mesmo deflator. Porque às vezes o deflator ele pode ser diferente, né, de um administrativo operacional, talvez de um grupo mais técnico. Até porque, às vezes, o raio de contratação é diferente, né? Eu vou buscar um operacional na cidade, nas cidades vizinhas, eu vou abrir uma vaga de um coordenador, às vezes eu olho mais longe, né? Perfeito. Considero um mercado maior. Então, se você, por exemplo, tem uma tabela só de operacionais, então talvez você consiga trabalhar com deflatores, mas entendendo muito bem esses comportamentos locais. Tá? Então, nesse sentido. Agora, se você tem uma tabela um pouco mais ampla, contemplando administrativo, tal, com um único deflator, talvez você vai ter dificuldade. Tá? E aparece aqui como 7,53, quer dizer, menos frequente. Último aqui. Caso mesmo, né? Mas agora, a tendência é eu ter, por localidade, para operacional e uma talvez mais nacional, agora contemplando táticos estratégicos e agora entrando um grupo mais administrativo nessa condição que a gente comentou. Né? Geralmente a gente via a tabela única do gerente para cima. Perfeito. Agora diminuiu essa régua, né? Um passo para especialistas, coordenadores, as empresas já estão usando tabela única. Perfeito. Né? Perfeito. Bom, outra coisa que a gente perguntou também é qual ferramenta é utilizada para administração salarial. Bom e velho Excel está aqui, ó, 60%. É isso aí. 60%. Mas muitas empresas aqui já têm um sistema, né, informatizado aí de folha, já bateu no Excel aqui. Nosso amigo está ficando para trás, cara. Cada vez mais os sistemas informatizados aí para gestão de folha e também de remuneração, né? Muitas empresas já têm um módulo aí de remuneração. People Analytics aparecendo aqui já, muitas empresas, né, começando a fazer dashboards aí mais específicos, tentando entender melhor o perfil do colaborador, risco de saída, acompanhando o turnover em tempo real. Integrar informações aqui, né? Cada vez mais aí informação no dia a dia do RH. Na sequência a gente perguntou sobre budget, né? Sobre orçamento. Como que isso é definido, se é definido pelo RH, se é o financeiro que estabelece. E aí aqui a grande maioria tem um orçamento detalhado e definido pelo RH, né? Todos os projetos têm que estar orçados, tem que fazer um planejamento ali. É uma evolução já também do... Reflete essa independência um pouco do RH, de estrutura que a gente estava falando, né? Talvez ter uma estrutura específica para a gestão de pessoas, tem ali uma certa independência também nas definições, né? Então esse orçamento ele vem nessa linha aí também, né? A gente começou a perceber isso até nas negociações dos projetos, né? Correto. Antes a gente fazia uma proposta, ia lá apresentar aquela proposta, às vezes convencer a diretoria que precisava fazer aquilo. Agora, dificilmente acontece isso, né? Já tem um orçamento, já está ou não está no orçamento. E às vezes a gente já lida direto com compras, né? Correto. Já está tudo mais orientado ali, né? Mais organizado. Mais planejado, né? Perfeito. Pesquisa de clima, aqui para saber, né? Se os colaboradores estão satisfeitos com a empresa. Geralmente tem uma pergunta ali também, como que o colaborador se sente em relação ao salário, aos benefícios. A gente já vê aqui que a grande maioria realiza as pesquisas com frequência, ou eventualmente, mas faz pesquisa, e 21% aqui que ainda não faz. Qual que seria a vantagem, Rafa, de perguntar para o colaborador se ele está satisfeito com o salário dele? Porque não vai falar sempre que não está. Sim, sim. Aqui tem um ponto importante que a gente tem comentado, inclusive, né, quando conversamos com gestores das empresas, a questão do salário emocional, né? Ou os intangíveis que a gente costuma colocar de remuneração. A pessoa sai porque às vezes não se adaptou para o chefe. A pessoa sai porque às vezes qualidade de vida. A gente tem falado um pouco, né, do home office, o mercado de TI, onde isso, né, o colaborador prefere estar em casa, não se locomover para ir trabalhar. Pegar trânsito. Perfeito. Então essa entrevista vai te trazer esse embasamento muito mais forte. Então é importantíssimo, porque às vezes a definição é como você falou, não, é salário, eu estou indo para ganhar mais e tal. Será que é só isso? Investiga a fundo, né? Porque normalmente não é só isso. E às vezes o próprio gestor que está reclamando com o RH de que, não estou conseguindo manter meus colaboradores. Correto. Depois tem uma avaliação de alguns problemas de gestão, né? Então precisa ter essa informação, né? Para saber quais... E outra, né? Às vezes a gente mesmo já nas nossas pesquisas já se surpreendeu, né? Com algumas coisas, correto, né? Tipo, a gente tinha uma ideia e depois o dado não era bem aquilo, né? Então, é importante também, né?
E eu achei um percentual pequeno aqui também, viu, João? Imaginei maior. De empresas que fazem, né? 21 ainda não fazem. Isso. E muitas ainda fazem eventualmente, né? Não tem uma frequência definida. Perfeito. Mas vamos dar uma cobrada aqui para aumentar. Isso está aumentando. Não, sim, pessoal. Isso aqui está em crescimento. Eu vejo assim, né? Está nesse patamar aqui, mas está em crescimento, né? As empresas estão cada vez mais precisando dessas informações para trabalhar a questão do emocional aqui, do salário intangível, né? O que eu faço agora? Qual benefício eu ofereço? Preciso de dados, né, para decidir isso. E aí tem as pesquisas que são de consultorias, né, como a GPTW, a da FIA, que eu acho interessante, porque além da empresa ouvir os colaboradores, ela tem a oportunidade de se comparar também. Correto. Né, e ver como que ela está em relação aos concorrentes. Sistema de avaliação de desempenho. A gente falou da importância da avaliação de desempenho para questão de equiparação, para a questão do plano de cargos. E tem diversos modelos, sim, né, Rafa? Tem 360, tem equilibrado aqui, autoavaliação. Né? Cara, qual modelo você recomenda? Em qual situação? O que você acha? Por exemplo, modelo por competências ou por objetivos? O que você acha desses modelos aí? A empresa tem que estar bem madura, eu acho, no que quer. Principalmente quando a gente fala de objetivos ou metas, né? Isso tem que estar muito bem ligado a uma sistemática que vá validar tudo isso, para eu não ajustar aqui, como que é? Ajustar o cobertor no pescoço, sobrar o dedo do pé, né? Então, assim, os dois primeiros são os mais evidentes que nós estamos encontrando, sim. Avaliação por competências, onde você vai analisar com relação a esse crescimento potencial. Agora, com critérios objetivos, sempre. Eu mapeio o cargo, o que é esse cargo, quais competências eu preciso para esse cargo e depois comparo o colaborador com o que está previsto no cargo dele, né? E você vai amadurecendo, não é no primeiro ou segundo ciclo, provavelmente, que você vai ter aí um alinhamento 100%. Talvez a partir do terceiro ciclo que você começa a ter algo um pouco mais maduro, né? Porque às vezes a empresa faz um primeiro ciclo, acha que vai resolver todos os problemas ali, né? Então tem que ter esse cuidado na expectativa também. Né? E a questão da avaliação 180, né? Que tem aparecido com muita frequência aí também, e o Nine Box. Né? É legal, eu acho particularmente interessante ver como o colaborador se autoavalia e os pares. Eu gosto muito desse modelo de 360 para poder tirar um pouco o viés do gestor. Né? Você viu que apareceu pouquíssimo aqui. Pouquíssimo, né? Só 7%. Particularmente é um modelo que eu gosto, porque a gente como gestor, a gente vai sempre tentar tirar o viés, mas a gente não tem jeito, né? Existe um viés, né? Perfeito. E a gente quer entender também como que está o nosso, né? A nossa alçada, o comportamento do gestor. Então é importante. A opinião da equipe. Perfeito, né? Mas precisa ter um processo muito maduro para isso. É isso que eu vejo. Por isso que talvez as organizações ainda, né, tem que ter algo muito bem claro, muito e dá bem trabalho fazer também, né? Tudo dá trabalho, né? Que é bom, normalmente dá trabalho. Ouvir todo mundo várias vezes, muita coisa para a pessoa responder e tal. Mas interessante. Bom, treinamentos gestores, a gente até chegou a falar desse tema lá atrás, quando a gente falou de comunicação, da importância e tal. E a gente perguntou aqui se as empresas dão treinamento de feedback, de liderança e até de remuneração. Só 25% das empresas aqui treinam os gestores em remuneração. E aí entra um ponto, né? Porque existe a equipe de remuneração e a função dela muitas vezes não está clara, né? Porque quem aplica de fato o plano e que faz a gestão no dia a dia são os gestores, né? Das áreas, não a equipe do RH. Correto. E aí a gente tem aqui só 25% desses líderes sendo de fato orientados de como aplicar o plano, de como dar feedback mais aqui, né? Mas de como falar de remuneração, de como negociar ali salário com seus colaboradores e tal. Rafa, como que a gente pode incentivar o pessoal da importância disso aqui? Então... Primeiro ponto, acho que aqui já evidencia, nós falamos um pouco antes da comunicação, né? Então, talvez se eu não... O feedback ou comunicação aqui com relação à remuneração. Talvez se eu não sou bem orientado com relação a isso, bem treinado, qual que é a comunicação que eu vou passar? Né? Como que eu vou multiplicar isso para os meus colaboradores? Então, essa política ela tem que estar transparente. A remuneração tem que fazer parte do dia a dia do gestor. Né? Então, é um processo que talvez 24% aqui já
tem uma certa representatividade, mas só que... É baixo, né? É baixo. A gente vê que o gestor, ele aqui é a questão de quanto que ele tem que ser empoderado disso. Deveria estar perto aqui de feedback e avaliação de desempenho. Perfeito, né? Perfeito. Porque a questão, a liderança, tal, ok, que faz parte do dia a dia, né? Ele motivar, tudo, mas remuneração, às vezes, o funil vai levar normalmente para a remuneração, né? Essa expectativa. Então, ele tem que estar muito preparado para dar as respostas. Uhum. E o que a gente às vezes ouve dos RHs, a resposta é porque o RH quis assim. O RH entendeu? Que falou que é assim. E aí é uma forma muito forte, muito, né, de saída pela direita, né? Mas aqui entra, talvez, não vou falar em culpa, mas a culpa às vezes é do próprio RH. Uhum. Né? De talvez não multiplicar isso de uma forma direta. Né? Tem um medo de abrir essa informação. Porque para treinar o gestor, você vai ter que abrir o dado para ele. Se a gente viu lá que a maioria dos planos só está ali no conhecimento do RH da diretoria, não tem como treinar o gestor para algo que ele não... Passa em algo cultural, né? Passa em algo cultural, de mudar um pouco essa cultura. Remuneração já foi mais tabu, né? A gente que já tem um certo tempo aí, né? Dentro da área. Não dá mais para ser, né? Não dá mais para ser. Porque hoje você tem informação salarial em muitas condições, na internet está aí para ajudar em muita coisa, né? Então, assim, já foi um tabu. Os RHs, acho que tem que trabalhar nessa linha de compartilhar essas informações, os processos em si, né? E voltando no que você falou do pessoal mais jovem, eles perguntam, né? Correto. Então, se a empresa às vezes não abre a informação e não treina os gestores, ela não sabe também o que o gestor está respondendo, porque o colaborador está perguntando... Comunicação. Ele está, né? Isso aí. Vai perguntar. É algo que não... como que é? Inevitável. E meu salário? Quando é que eu vou ter promoção? Próxima Quando é que eu vou receber aumento? Próximo step, né? Ou próxima faixa, como que funciona. Então, você preparar o gestor é algo que só tende além de compartilhar esses conhecimentos, né? Para crescimento do próprio gestor, é você também compartilhar essa responsabilidade de comunicação. E pode ser em etapas, né? A gente falou da avaliação 360. Correto. Comunicar um plano de remuneração... vai um pouco na mesma linha, né? Eu não preciso comunicar tudo e abrir os salários de todo mundo de uma vez, né? Tem etapas, né? Eu posso comunicar a trilha de carreira e os requisitos de cada cargo no ano, eventualmente os grades, sem abrir salário. Perfeito. Então, tem maneiras de fazer isso sem ter que escancarar o salário de todo mundo, né? Sim, sim. A trilha de carreira está sendo uma solicitação muito forte nos últimos anos, né? De você demonstrar qual é o desenho das possibilidades, né? O grande mapa com todos os cargos possíveis na organização. Até porque as pessoas querem saber isso, né? O que eu faço para ser promovido? Perfeito. E a trilha dá essa resposta. Os né? requisitos, como você depois abre uma descrição mais detalhada. Então, você vai complementando e você vai dando essas respostas, né? Que você vai ver que isso ajuda muito no entendimento e nessa transparência, né? Perfeito. Bom, na sequência a gente perguntou o que é oficialmente comunicado para os colaboradores, né? Se eles recebem o resultado formal do feedback ou se é só uma conversa informal, se eles recebem os critérios objetivos ali da avaliação de desempenho, porque tem avaliações que são subjetivas também, né? Requisitos para promoção, e aí tem aqui a escala, né? A maioria recebe feedback da avaliação de desempenho, que é importante para aquele cenário que a gente falou da lei, né? Se você quer usar o plano de cargos como defesa para equiparação, ele precisa estar formal, né? Você precisa entregar ter ele na prática, né? Exato. Evidência de que ele está sendo aplicado. E aí tem coisas que não estão, né? Você falou de trilha, só 25% divulgam a trilha, ainda tem muita oportunidade aqui, né? Sim. Requisitos para movimentação horizontal. Aqui tem muita dúvida, né? O pessoal fala muito de promoção, mas muitas vezes não está claro como que funciona mérito, né? Que é evolução horizontal. Eu preciso mudar de cargo. Não necessariamente eu preciso ser promovido para ter um aumento, né? Correto. Eu crescer horizontalmente dentro do próprio cargo, né? Contemplando faixas, os steps, como nós comentamos. Olha aqui um exemplo do que a gente falou. Os grades mesmo, são poucas empresas que comunicam. Mas para quem não comunica nada, ó, tem a oportunidade de comunicar a estratégia, comunicar a trilha. Aqui já melhora bastante, né? Já tem uma oportunidade de dar respostas importantes para o gestor, para o colaborador.
explicar os critérios aqui de evolução, tanto para promoção como de mérito, né? Isso já ajuda bastante. Bom, algum comentário adicional aqui, Rafa? Eu acredito que é isso, como você falou, o potencial de crescimento aí na questão da trilha, né? Então, o que a gente tem acompanhado aí com as organizações é um investimento grande nessa questão de primeiro fazer o mapeamento dos cargos, entender o que é possível nesse momento, e isso a gente reforça bastante porque isso tem que ser algo flexível, né? Mas com critérios, com as premissas, critérios, então você consegue aí trazer de uma forma transparente para os colaboradores as áreas, os cargos, essas projeções dos cargos possíveis, né? Perfeito. Bom, na sequência eu tenho aqui a gente perguntou para as empresas como que elas lidam com colaboradores que apresentam um desempenho fora do comum. Certo. Então eu tenho o que a empresa chama de talento, né, de estrela lá, aquele colaborador que foi um destaque, né? O que ela pode fazer de diferente? E aí a resposta mais comum aqui foi oferecer um aumento salarial acima da faixa do cargo, que é o 110, 120% ali do plano, né? E algumas oferecem também uma trilha acelerada ali, um desenvolvimento mais rápido do que o tempo, né? Perfeito. A gente falava, os planos de cargos antes tinham muito um disparador de tempo, né? 1 ano vai para cá, 2 anos vai para lá. Agora a gente começou a falar muito de referência, né? Esse tempo é uma referência, justamente porque eu posso ter, em alguns casos, esse desenvolvimento acelerado, né, Rafael? Eu tenho alguém que se destaca além do esperado. Perfeito. Eu posso oferecer algo diferente para ele, né? Você tem um potencial, você contempla e investe nesse potencial, né? Que a gente costuma dizer, talvez o tempo ele pode ser usado como uma média de mercado, alguma coisa para você ter um comparativo, uma referência, mas ele não deveria ser um definidor. Tipo, estou aqui há 10 anos na empresa, eu sou um sênior. Depende das suas entregas. Às vezes você não está naquelas características de sênior, você é um pleno. Entendeu? Então é um ponto que cabe bastante análise aqui. Eu queria destacar esse dos não financeiros aqui, né? Que é 6, eu achei que seria até maior, né? Quando a gente fala em desempenho excepcional, né? A gente tem visto as empresas investirem nesse tipo de situação, né? De pagar algo não financeiro, né? Quer dizer, viagem é financeiro, acaba sendo, né? Mas algo que é mais impactante, né? Para contemplar altos desempenhos, ao invés de, por exemplo, colocá-lo dentro de uma faixa acima, onde ele tem um desempenho excepcional e pode ser que ano que vem ele não tenha esse desempenho excepcional. Então, mexer com faixa salarial ainda é as empresas recorrem a isso, mas não é o único caminho, né? A gente ouve muito essa dificuldade quando isso não se concretiza ao longo dos anos. Então, ele acaba ficando inflacionado, né? Até aqui o reconhecimento público, por exemplo, aquelas empresas que elegem ali o funcionário do mês, né? Perfeito. Isso tem um valor grande. As empresas que investem nisso costumam ter um engajamento bem bacana também, né? Em relação Lump a isso, sum né? é outro também que a gente tem ouvido bastante, né? A prática de lump sum. Aquilo eu pago, né? De uma vez só, não aumento o salário. Porque o desempenho que eu tive esse ano não garanto que eu vou ter de novo ano que vem, né? Não é recorrente, né? Deveria ser, né? Mas não é recorrente. Às vezes ela dá um aumento e isso já fica no salário. Não precisa não. Ele teve um desempenho bom esse ano, eu vou dar esse ano. Não incorpora, né? A viagem, ele vai curtir pelo ano que ele foi excepcional, né? Então, tem outras formas, né? Mas 50% ainda é um percentual alto, né? Na questão da valorização do salário. Mesmo, né? Acima da faixa, né? A gente está falando acima da faixa, não contemplando até talvez a referência, né? Eu reservo ali o 110, 120 para esses casos. Perfeito. Né? Bom, várias alternativas aqui. Acho que tem realmente muita oportunidade aqui para mais empresas começarem a trabalhar com reconhecimento público, com premiações não financeiras. Acho que dá muito resultado. Outra coisa que a gente perguntou também é sobre o que está previsto na política, além das... Né, promoção sempre tem, né? Mas o que mais que está previsto? Tem uma política de mérito, de movimentação horizontal, de enquadramento, que é quando o cargo valorizou, não o indivíduo, mas o cargo dele, né, está mais valorizado no mercado, eu vou fazer uma correção. E a gente viu aqui, a maioria das empresas tem previsto promoção, mérito, enquadramento. Algumas têm também uma reserva aqui para contraproposta, né? Entendi. Quando o colaborador emergência vai sair e você faz ali uma contraproposta. E tem os caso a caso e tal. Rafa,
Sobre esses aqui, algum comentário específico aqui sobre enquadramento? Acho que é interessante que não tem uma porcentagem menor aqui, né? Quando que funciona eu utilizar aqui um reajuste? Não porque o colaborador teve um desempenho excepcional, mas porque o cargo dele no mercado está mais valorizado, né? Então, aqui talvez eu enxergue um pouquinho ao contrário aqui. Você tem que... Talvez o cargo, ele mexeu, né? Mas você precisa entender também como que está o desempenho, né? Você precisa avaliar, porque qualquer aumento, ele deveria vir, né, mediante algumas análises específicas, né? Você deveria olhar a questão do desempenho, as entregas, né? Como que... Se isso está dentro do padrão que o cargo está precisando. Então, tudo isso, né? Então, essa questão dos desvios é mais ou menos aquela questão... mexeu a tabela, então eu vou mexer ali com ele também. Atualizo com ele. Aqui é um pouco, talvez, o colaborador tem que estar alinhado à minha tabela, né? Então, talvez aqui eu vejo que talvez é uma forma aqui que poderia ser, né, melhor analisado, né? Contemplando talvez alguma questão mais de mérito mesmo, né? Você exigindo isso. Eu estou entendendo que essa correção aqui é sem avaliação nenhuma, né? Aqui geralmente é quando... Eu faço a pesquisa apontou que, olha, esse cargo está fora. Tá fora. Aí a empresa vai lá, atualiza a tabela. E atualiza a pessoa. E atualiza a pessoa, porque a tabela mudou, né? Todo aumento automático tem, assim, um grau de questionamento. A gente sempre vai questionar um pouquinho, né? Às vezes é justamente a oportunidade de voltar a pessoa no posicionamento ideal dela, né? Porque o cargo mudou e tal. Mas... Legal, acho interessante ter... É um percentual alto, né, João? 72%. Sim, bastante. 71,5%, né? Eu acho... Tem também aqui quando é paradigma, né? Aí entrou... Ok, entendi. Com um salário maior, eu já jogo outro junto, né? Eu reajusto... Perfeito. Por enquadramento do mercado. Bom, a frequência das promoções às vezes está estabelecida também, né? Tem muita empresa onde que não pode fazer a promoção a qualquer momento. E... Quando está estabelecida, a gente tem aqui critérios geralmente semestral ou anual, mas a grande maioria ainda a qualquer momento. Anual. Né? Tá liberado aqui a qualquer período do ano. Outra coisa que a gente perguntou é se existe um limite de tempo entre promoção. Então, o colaborador recebeu uma promoção agora, quando que ele pode receber outra? Né? Ou um reajuste, né? 2 reajustes aí. Em promoção, a gente vê aqui os maiores percentuais aqui não a regra. Ok. Não tem estabelecido ali, mas os que tem vão ser aqui de 1 ano e 6 meses. Então, o colaborador não pode receber 2 promoções em menos de 1 ano ou em menos de 6 meses. Faz sentido, isso aí, né? Faz sentido e é o que realmente o mercado tem praticado bastante, né? E mérito também, a gente vê aqui que a maioria fica bem distribuída aqui, 30% não tem regra, mas a maioria fica aqui entre 1 ano e 6 meses. Perfeito. Não vou dar mais de um reajuste no mesmo semestre para o mesmo colaborador. Acho que, tirando exceções muito específicas, né? 6 meses é um tempo razoável. E né? pensando que tem normalmente um acordo coletivo no meio aqui também, né? Você fazer mais de um reajuste no mesmo semestre para o mesmo colaborador, tem alguma coisa estranha. Perfeito. Normalmente é anual, né? Até para seguir questões de orçamentação, é anual que a gente... Perfeito. Requisitos para elegibilidade, aqui bem legal, a gente tinha muitos planos que tinham a questão do tempo como um único requisito, né? A gente já viu muitos desses. E agora isso está mudando, né? Cada vez mais aqui os critérios de promoção, elegibilidade aqui mais vinculados aos requisitos da vaga, avaliação de desempenho, disponibilidade de vaga, não tem mais aquele negócio de aumento automático, né, por tempo. Então os planos mais estruturadinhos aí de uma... Perfeito. A gente aprova, né, Rafa? Sim, Esses requisitos aqui. E a disponibilidade de vaga é a questão de você trabalhar com quadro aprovado, né? Então, e tá no percentual legal alto aqui. Não pode ser todo mundo sênior, né? Você tem ali um limite de quantos sêniors eu preciso, Perfeito. né? E eu estabeleço um critério e vou travando alguns limites ali. Acho que tá bem legal. Tem espaço também para aumentar aqui as percentuais, mas a gente vê que os planos estão coerentes. Os percentuais. Aqui a gente vai falar dos percentuais. Então, quando eu vou dar uma aplicação aí de reajuste, a gente perguntou para as empresas qual que é o reajuste mínimo, a maioria aqui é 5%,
e qual que é o reajuste máximo. E aí ficou bem dividido aqui, não há 30% e 20%. Então, reajuste máximo 20%, 30%, reajuste mínimo 5%. Faz sentido, né, Rafa? Eu colocar alguns limites aí? Sim, até para o mínimo é aquilo que... o mínimo sentido num aumento, né? Vou dar um mérito de 2%, isso, né? Como você falou, às vezes um ajuste de tabela, né? 2%. Então, às vezes, é melhor você segurar e trabalhar com 5%, 10%, né? Talvez vai ser sentido de uma forma mais representativa. Mas costumo dizer o seguinte, o percentual, às vezes, ele é uma informação... percentual depende do valor absoluto para você sentir também, né? Então, 5% de 10 é diferente de 5% de 1, né? Então, tem uma questão de 1.000, né? 10 e 1.000, por exemplo. 10 mil, 5 mil, tem uma questão de relatividade quanto a isso, né? Então, depende muito do período. Eu vejo que é muito... quanto que está a inflação? Uma inflação de 10%, 5% de aumento, talvez ela... Mas uma inflação menor, que a gente já encontrou aí em muitas situações, uma inflação de 5%, 4%, um aumento de 5%, 7%... diferente. Ele é diferente. Mas 5% é um mínimo que a gente vê, sim, tá? Para fazer realmente uma representação, né, para o colaborador, para ele sentir isso. Senão acaba, né, diluindo tanto que Sim. às vezes não vale a pena nem comunicar, né? Como que você vai avisar, entregar uma carta lá de reajuste para o colaborador, você vai receber um mérito aqui de 1%. Não, perfeito. É sacanagem. Né? E o máximo nessa questão, né, de 20% a 30% é o que a gente realmente encontra, e acima disso, normalmente as empresas, dependendo do orçamento, parcelam, né, trabalham num parcelamento. Perfeito. Aí tem para mérito também, a gente fez para promoção e mérito. Na sequência aqui, a gente perguntou sobre a aplicabilidade do plano, e a ideia era entender se as empresas estão conseguindo seguir as regras que ela estabelece ali, né? Então, você tem um plano, como que está funcionando esse plano? Você está tendo problemas, né? E aí alguns colocaram aqui que raramente tem dificuldade de preencher as vagas seguindo as orientações ali do plano. Algumas eventualmente não conseguem seguir. E aí aqui, poucas empresas aqui, mas que não conseguem. Com frequência não conseguimos preencher. Só 8%, que mostra que não tem essa história de engessar, né, Rafa? A maioria aqui consegue seguir o plano, consegue, 16% aqui sempre consegue, mas a gente vê que a maioria consegue na maioria das vezes. Então, Sim. assim, tendo uma flexibilidade ali para uma ou outra exceção, na maioria das vezes você vai conseguir seguir as regras e manter ali os critérios do plano, né? Perfeito. Seguindo os limites, né? Você tem talvez um limite mínimo, máximo, e você consegue trabalhar nisso, né? Deixar uma regra bem clara para isso também, né? Flexibilidade do modelo, a maioria listou aqui como moderada a flexibilidade, e uma porcentagem bastante significativa que tem flexibilidade baixa, que talvez que seja para os dias de hoje mais adequado a gente ter um plano mais flexível, né? Para o mercado tão maluco como está, inflação alta, um cargo em alta, outro em baixa. Perfeito. Dificuldades enfrentadas pelo RH, maior parte aqui relatando dificuldade com retenção, em primeiro lugar, depois a atração. Você vê aqui, insatisfação salarial vem só depois, né? Mas tá difícil aqui de segurar o pessoal, Rafa. Sim, e depende muito da área, né? Depende muito como nós falamos, temos áreas aquecidas aí, e realmente essa retenção, ela passa não sempre por salário, passa por você ter talvez uma condição de qualidade da empresa e outras questões aqui dos intangíveis, né? Então essa retenção parece benefício, está aqui, insatisfação com benefício 29%. Então retenção e atração, mas aqui logo em seguida salarial e benefícios. Então quer dizer, você ter muito bem definido, você está bem alinhado, né, com a competitividade de mercado, aí você consegue realmente trabalhar melhor essa questão da retenção. Depende da área, vamos lá, talvez não é só a sua empresa aí que está com essa dificuldade, né? A gente está sentindo o mercado em algumas áreas específicas todo, aí, com essa competitividade de mão de obra, e que precisa ter um programa bem bacana, uma expectativa, uma transparência, né? Uma comunicação bem legal para você poder engajar bem o colaborador. E o mercado de trabalho está mudando, né, Rafa? As pessoas estão se qualificando, e esses profissionais que têm competências que estão sendo bem desejadas Sim. no mercado, ele tem a faca e o queijo na mão, né? Ele consegue negociar melhor. Então, se a empresa quer
buscar bons profissionais, ela vai ter que ter realmente um plano atrativo, vai ter que cuidar do ambiente dela, ouvir os colaboradores e corrigir ali os problemas. Então, a gente vê aqui pelas respostas que tem espaço para melhorar, né? Na avaliação de desempenho, na comunicação, na questão de mostrar para o colaborador até onde ele pode chegar, quais são os requisitos, o que ele precisa fazer. Então, a gente vê aqui que existe uma dificuldade de retenção, mas pelas respostas a gente vê que tem espaço também para melhorar esses planos, né? Para criar critérios ali mais atrativos, né? E um acaba interligando com o outro, né? Por exemplo, insatisfação salarial, benefícios, você vai ter dificuldade de atração e retenção. Então, quer dizer, você tem insatisfação com incentivos, então você consegue aqui ter uma composição onde... Eu acho que hoje retenção talvez esteja muito em evidência aqui por causa da situação de muitos mercados aí, né? Sim. A gente vê que a empresa está perdendo aquele colaborador que ela não consegue repor, né? É isso aí. Tipo, quando elas estavam com um turnover alto, mas eram cargos que era só abrir vaga, que chovia currículo, não estava incomodando tanto, né? Mas a partir do momento que esse turnover está em cargos difíceis de repor, a gente começou a ver que a coisa começou a apertar, né? Começou a se preocupar com outras questões também, né? Bom, a trilha. Aqui a gente cruzou duas coisas. A gente perguntou temas que o RH entende que precisam de revisão e o que está em andamento. Quais são os projetos em andamento. Então a gente vê, por exemplo, olha que interessante. O que a empresa entende que precisa fazer, em primeiro lugar, trilha e benefícios. Precisa mexer na trilha, benefícios, comunicação. O que ela está fazendo? Descrição de cargos em primeiro lugar. Então, tem a ver com trilha, né? Mas não coincide muito o que a visão do que deveria estar fazendo e o que está em andamento, né? Perfeito. Então, as empresas estão trabalhando em descrição, depois trilha em segundo lugar aqui, mas né, tem uma boa parte aqui que queria estar fazendo isso e não está, 20% quase. Muitas aqui atualizando as tabelas, mexendo na arquitetura, no pacote de benefícios. Modelo de avaliação lá embaixo. Então, assim... uma diferença significativa aqui entre o que precisa de revisão e o que de fato está sendo feito. Tem algumas oportunidades aqui, né? Talvez descrição porque carrega aqui uma questão legal também, tem que fazer, Isso, né? tem que fazer. Conversa, e você precisa estar alinhado para responder outros programas, né? Além de descrição, para você linkar com outros programas que descrição acaba correspondendo, né? Mas perfeito. A arquitetura, por exemplo, né, o que a gente defende aqui, que a arquitetura seja feita antes, né, da trilha, da descrição, é algo para fazer uma revisão, né? Mas tá forte aqui, quase 40%. Né? Interessante ver a trilha, né? Você falou da importância da trilha, tem realmente muita gente reconhecendo essa importância, querendo aqui trabalhar com isso. Né? Uma oportunidade para mais projetos no ano que vem para pensar em trilha. Bom, outra coisa que eu achei muito importante perguntar é porque às vezes o RH chega para a gente e fala assim, não estou conseguindo seguir a pesquisa, estou perdendo os profissionais mesmo. A pesquisa está errada. A pesquisa está errada. A gente está pagando a mediana e mesmo assim a pessoa saiu e vai ganhar mais. Aí a gente começou a perguntar, tá, mas ela vai ganhar mais na mesma função ou ela vai assumir um cargo maior? Correto. Porque aí fala assim, não, porque o cara ganhava 10 aqui, ele saiu, a proposta que ele recebeu é para ganhar 15. Só que a hora que a gente vai ver o detalhe, né? É uma função maior. As mesmas coisas. Ele era pleno, foi como sênior, era sênior, foi como especialista, correto, né? Isso é comum. Então, a gente começou a levantar esse questionamento e realmente apareceu aqui em primeiro lugar que as pessoas saem para assumir uma função maior. A gente queria, ao fazer essa pergunta, justamente ter a oportunidade de discutir que nem sempre que a pessoa vai ganhar mais é uma questão salarial. Às vezes é uma oportunidade, né? Se ela vai para uma função superior, o que ela recebeu primeiro não foi um salário maior, mas uma oportunidade de crescimento que a empresa não ofereceu, né? Perfeito. Então, bem relevante. Foi ganhar mais, mas numa nova função. Numa nova função, para fazer uma outra coisa. Às vezes até o título chama mais atenção, né? O título do cargo e Essa tal. questão do título, João, é importante. Acho que é um destaque legal que você colocou aí. A gente tem visto essa atratividade de nomenclatura de cargo, agora também ganhando evidência no mercado, né? Você tem um nome mais moderno, um nome talvez mais alinhado, isso tem... A gente tem visto aí, né? Tem incomodado. Começou realmente a pegar, porque é o que vai na sua carteira, é o que você tem ali como perspectiva ou até como objetivo. Eu quero passar por tal cargo na minha carreira, né?
Então a gente tem ouvido muito sobre isso também, viu, pessoal? Então, é mais um motivo para revisar o plano com mais frequência, né? Porque tem alguns carros que vão mudando de nome. Isso aí. E se ele tá no plano ali com um nome que não é tão atrativo, isso pode atrapalhar, né? Até uma relação com o CBO. Às vezes o nome do CBO é um nome que está bem genérico ali. E às vezes isso está trazendo dificuldade até em você divulgar uma vaga, algo nessa linha, né? Esse é um problema, né? A empresa quer dar um nome mais moderno, mas não existe ainda um CBO. Aí ela, às vezes, chama de uma coisa, mas tem que registrar de outro jeito. Né? Perfeito. Então, ou você até dá um nome, mas na hora de registrar o CBO aparece o nome do CBO diferente, né? Assistente administrativo. Não, mas o meu nome do cargo é um assistente, né? Desenvolvimento, tal. É um ponto também, né? CBO precisaria também ser atualizado com mais frequência. Bom, vamos lá. Conclusão, legal. Rafa. A gente passou aqui por diversos modelos aí de políticas, estratégias de empresa. A ideia é trazer informação para o pessoal conseguir ter referências aqui do que pode ser feito, como pode ser melhorado, Sim. como lidar com essa questão da atratividade, da retenção, né? Então a gente apresentou uma série de ferramentas aí para o pessoal conseguir revisar os planos, criar uma estratégia. O que você tem de recado aí para a gente fechar? Um diagnóstico assim muito rico, né? Porque até pela quantidade de empresas que a gente tem acesso, né? Que a gente consegue fazer toda essa abordagem, eu acho que é um diagnóstico. Não tem um certo e errado, existem tendências, né, João? Então quer dizer, para ter esse material e olhar para a sua organização e entender a sua realidade, eu acho que é um material muito rico, né? Então, aqueles que têm esse acesso, né, realmente aproveitem bastante, porque são informações que elas estão atualizadas, informações que nós temos aí como a questão de problemas e soluções que as empresas têm encontrado, tá? Então, realmente ficou muito legal e falando um pouquinho, né, sobre questões de projetos, reflete muito a necessidade que a gente tem sentido quanto consultoria no apoio às empresas, né? Então, você falou bastante de trilha, essas questões de entender nomenclaturas, de organização das áreas, dos encarreiramentos, cada vez mais isso, a gente vê essa necessidade de mercado, até para trazer algo transparente aí para os colaboradores, né? Perfeito. Bom, a gente espera que essas informações tenham sido úteis. Fica à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida também, pode entrar em contato conosco. E é isso, um abraço, até a próxima. Valeu, Rafa. Valeu, João. Obrigado. Obrigado pelo convite, legal estar aqui com vocês. Até a próxima, obrigado.